E aí, fazer igual o Pablo, Titi na área, Tia Daiane na área. Bom, vamos continuar, essa é a segunda parte do capítulo 3. E nós vamos falar sobre os 10 problemas com as escolas regulares. Esses 10 problemas, eles são listados, esqueci de mostrar a análise deste livro, Ensinando o Trivium, que a gente está fazendo, ok? Então, esses 10 problemas, o autor ele já começa falando que eles são percebidos não só nas escolas regulares, mas em todos os ambientes que se usa a mesma estrutura de uma escola regular. Então, são 10. Vamos tentar tratar os 10. Vamos ver se vai dar. Primeiro, gente, isso aqui é muito forte. Esse primeiro tópico aqui é muito forte. E me fez, assim, repensar. Primeiro erro. Primeiro problema, né? Que ele chama de problema. Escolas regulares criam vínculos que podem facilmente se sobrepor e opor aos vínculos de autoridade e afeição. Gente, isso aqui é muito sério. O que ele diz? Que a escola, ela cria um vínculo. O que é vínculo? É uma ligação. Que pode facilmente se sobrepor aos vínculos de autoridade e afeição. Autoridade dos pais e afeição é carinho, né? Desejo dos pais. O que ele está dizendo? Olha, eu vou ler aqui porque ele fala de uma maneira bem clara. O vínculo entre o professor e o aluno pode enfraquecer o vínculo entre os pais e a criança. Quem aqui nunca ouviu que toda criancinha chega uma fase da vida que ele está apaixonado pela professora ou a professora pelo professor? Mas é o menino pela menina, que geralmente professoras dessa idade geralmente são mulheres, né? Eu já vi demais, várias pessoas comentando que há uma fase onde a gente percebe claramente que o filho de 6 anos, de 7, de 8, às vezes até maior, está apaixonado, está encantado com a professora. Por quê? Porque cria um ideal, cria ele constrói toda uma cena em torno daquela pessoa que está exercendo o quê? Uma autoridade. Então, isso aqui é muito verdade. Eu achei esse aqui muito forte. Eu nunca tinha parado para pensar sobre isso. E na visão do autor, o que ele quer dizer? Que esse vínculo que está sendo criado entre esse aluno e essa professora deveria estar sendo criado entre esse filho e essa mãe. Essa afeição que o aluno tem pela professora, o aluno ele tem que ter pela mãe. Ele usa outra palavra. Não, é o vínculo mesmo. Ele usa essa expressão de vínculo. Então, assim, isso é muito sério, muito forte. E ele vê isso como um problema. Embora às vezes alguém vai ouvir e falar, mas isso é coisa de criança. Isso é fase. Todos passam por essa fase. Tem outra coisa também que a gente via muito as pessoas comentarem, e até hoje se comenta, né? Que o pai é sempre o primeiro grande amor da vida de uma menina. E o menino, da mesma forma, a mãe. A mãe é sempre o grande amor da vida de um menino. Então, por quê? Porque essa é a ordem natural, a referência de autoridade, essa referência de afeição, ela é construída dentro de casa. E aí, na escola, o que acontece? A criança transfere para o professor esse ideal, essa admiração, esse carinho, isso é transferido. E o autor ele vê isso como um grande problema, porque você desconstrói. E aí ele vai citar outros exemplos. Por exemplo, o vínculo entre a escola e o aluno pode enfraquecer o vínculo entre a família e a criança. Isso aqui é tão sério que a gente percebe que hoje tem pai e mãe que ele fica inseguro em falar algo para o filho e contradizer a professora, porque ele não pode tirar de maneira nenhuma a autoridade do professor. Então, eu já percebi isso, eu já tive, assim, experiência de ver isso acontecer. Dos pais ficar inseguros se eu falo ou não falo, porque eu não sei se é isso que a professora vai ensinar. E eu não posso tirar de maneira nenhuma a autoridade da professora, porque a professora, a gente coloca ela num lugar de autoridade máxima. A criança, ela tem a professora como algo, assim, intocável, principalmente nessa parte, né, de autoridade, de não errar, de sempre ensinar o certo, o correto. Enquanto, na verdade, a gente sabe que não é bem isso.
né? Ela tá ali para transmitir conhecimentos e não valores. E a gente entrega tudo isso pro professor, como se ele tivesse que transmitir tudo isso. Não sei se vocês estão entendendo o que eu tô tentando transmitir, mas isso falou muito comigo, sabe? De transferir esse vínculo, sabe? De você perceber o seu filho dando mais importância à autoridade do professor do que a você. De você ter que repensar, mas será que se eu falar isso aqui, chocar com o que a professora disse, meu filho vai ficar em crise? Por quê? Porque o professor, a professora para ele é a autoridade máxima, não erra, não falha, é perfeito, não tem defeito, não tem nada errado. E isso é muito sério, porque essa visão ele tem que ter acerca da família. Então, ele vê essa questão dos vínculos como um grande problema. O vínculo do professor, o vínculo da escola, né? Tem criança que prefere cantar parabéns e comer um bolinho lá na escola, por causa dos coleguinhas, por causa da professora, do que em casa, né? Com o pai, a mãe, os irmãos, até porque a maioria não tem irmãos, né? Só o filho. Então, percebe que, como eu disse, né, no vídeo passado, foi uma sementinha que foi plantada e deu certo, de terceirizar a educação, né? Foi bem cuidada. O vínculo dos alunos entre si pode enfraquecer o vínculo entre os irmãos. Como eu disse, hoje em dia as famílias nem têm irmãos, né? Quanto tem, no máximo é um. Então, assim, a escola, ela fortalece vínculos, porque a criança tem ali vários irmãozinhos. Então, o vínculo na escola é muito maior que o vínculo dentro de casa. E isso é muito sério, gente. Isso deveria nos fazer, assim, repensar. O vínculo entre os pais e a escola pode enfraquecer o vínculo entre o pai e a mãe. Foi o exemplo que eu dei. Nós colocamos a escola em um lugar intocável, em um lugar tão... com uma autoridade máxima que ultrapassa a nossa autoridade. E isso é muito triste, e isso não tá certo. Nós somos a autoridade máxima sobre os nossos filhos, independente de qualquer coisa, acima de qualquer situação. Nós devemos ser essa autoridade, e não a escola, e não os professores dos nossos filhos. Bom, aí ele, explicando esse primeiro grande problema, ele diz assim: há um potencial enorme para a alienação das linhas apropriadas de afeição para a geração de linhas inapropriadas de afeições. O que ele está dizendo? Quando há essa inversão, né, de vínculo, quando o vínculo da escola é maior e mais importante do que o vínculo da família, e o vínculo com o professor é mais importante do que o vínculo com os pais, o vínculo com os colegas é mais importante do que o vínculo com os irmãos, eu vou criar essa criança alienada em relação às verdadeiras afeições. Ela vai ficar confusa em relação ao que realmente é importante em relação a sentimento, porque a criança vai pensar, mas eu gosto tanto da minha escola, eu acho que eu gosto mais da minha escola do que da minha casa. Eu gosto tanto dos meus coleguinhas, eu acho que eu gosto mais deles do que dos meus irmãos. Fico mais tempo com eles do que com os meus irmãos. Eu gosto tanto da minha professora que eu acho que eu gosto mais dela do que da minha mãe. Tem hora que eu fico na dúvida, de quem que eu gosto mais? E a criança, ela não está pronta para lidar com esse tipo de conflito. É como eu disse no vídeo passado sobre a questão do software. Ela tem que ser programada, ela tem que ser ensinada a respeito de sentimentos, a respeito de autoridade, a respeito de afeições. E isso quem tem que fazer sou eu, né? Então, é isso que ele está dizendo. Se você simplesmente manda para lá e a criança começa a ter esse conflito de afeições, ela não vai saber lidar com essas prioridades de sentimentos. Bom, continuando. O respeito à autoridade dos pais fica solapado. Olha o que ele diz sobre isso. Diluído e destruído quando na mente da criança outras autoridades são exaltadas acima das dele. Foi o que eu disse. A autoridade dos pais, ela fica assim, ó, destruída. Por quê? Porque a criança olha e fala, não, mas meu pai fala que eu tenho que obedecer à professora. Não, mas eu aprendi que quem decide, que eu tenho que pedir é para a professora. Que se alguém fizer alguma coisa errada comigo, é a professora que resolve. Então, como que fica na cabeça da criança a autoridade dos pais? Fica solapada, ou seja, ela fica corrompida, ela fica diluída, ela não serve para nada. O pai para a criança, ele passa a não ter nenhum tipo de autoridade. E isso é muito sério, gente, isso é muito perigoso. Nós precisamos sim pensar nas consequências disso a longo prazo. E aí a gente não para perceber
uma geração que nós temos de adolescentes e de crianças que são totalmente insubmissas. E será que não tem nenhum tipo de ligação? Será que não é porque ele aprendeu desde os 4 anos de idade a obedecer ao professor e a professora que muda todo ano, que muda de tempos em tempos, de matéria em matéria? Então, tipo assim, se a minha autoridade está lá fora, aqui dentro, dane-se, eu não preciso me submeter a nenhum tipo de autoridade. A autoridade maior que eu preciso ouvir está lá fora. Isso é muito sério. E isso faz muito sentido, né? Queiramos nós aceitar ou não. Aí aqui eu quero citar, ainda nessa primeira parte, porque pra mim essa aqui foi uma coisa muito séria, muito importante. Ele fala assim, ó: a maior parte das crianças que frequenta a escola regular é atraída pelos colegas. As crianças se ligam aos colegas e se afastam dos pais. Gente, isso aqui é algo assim terrível. E a gente vê isso, não, é fase, é muita inocência. A gente percebe vários pais citarem, né, que a criança começa a ir pra escola, ele não quer saber dos pais, ele só quer os coleguinhas, ele só quer ir pra escola, ele só quer a professora. E a gente vê isso com bons olhos, por quê? Porque a gente quer muito que os nossos filhos fiquem na escola. E aí a gente não se preocupa com quais as ferramentas estão sendo usadas para atrair e segurar, porque da mesma forma que nós queremos que os nossos filhos fiquem na escola, a escola quer que essas crianças fiquem lá. Então, são usadas ferramentas, são usadas estratégias, e a gente não para analisar até que ponto eu posso negociar isso, sabe? Até que ponto eu posso aceitar tudo isso? E assim, vamos pensar aqui numa coisa, na ordem natural. É natural, antigamente a gente via os pais com aquela dor no coração porque ia levar o filho para a escola, o filho ficava chorando e ficava dias e dias ali chorando porque não queria ficar na escola. Hoje em dia não tem isso mais. Não sei se é a minha realidade. A maioria das amigas que fala que começou a levar a criança para a escola e nem olhou para trás. Foi embora, foi lá para dentro, já ficou. A professora falou que ficou de boa. Mas percebe que antigamente havia uma relutância da criança. E aí, a gente que lutava contra isso. A gente queria implantar na mente dessa criança que ela tinha que ficar lá. Aquelas 6 horas, aquele período, ela tinha que ficar ali. E a gente foi meio que empurrando isso, né? Goela abaixo na mentalidade dessas crianças, a ponto delas entenderem, né? Chega um momento que ela entende que ela tem que estar ali. Bom, e aí, mais uma vez, ele vai citar essa questão da autoridade, essa questão de afastar, né? Isso afasta os filhos dos pais. Ele fala que a autoridade, então, dos pais fica abalada de modo súbito e talvez nada intencional, porém de forma quase inevitável. Foi o que eu falei. A pergunta é, até que ponto eu aceito negociar isso, sabe? O que está sendo usado para segurar essa criança na escola? Quais as promessas que estão sendo feitas? As ferramentas que estão sendo usadas? Até que ponto eu estou abrindo mão da minha autoridade como mãe, na formação e na educação da minha filha, para deixar ela em uma escola? E a gente não quer pensar sobre isso, a gente não quer debater sobre isso. E isso é muito, muito perigoso. Aqui ele cita aqui um livro, eu quero ler, porque eu achei muito interessante. Ele fala sobre um livro do Rick Boyer, sobre socialização. E ele fala assim, ó, abre aspas, a socialização do grupo quebra as relações familiares. Quando você cria um grupo que socializa entre si, isso quebra as relações familiares. Por quê? Porque fica sendo um grupo secundário. Separa os filhos dos irmãos e o dos pais por causa de compromissos de tempo, interesses e vínculos emocionais. Fecha aspas. Aí ele comenta, sem dúvida, e em certa medida, a criança ainda ama a mãe e o pai, mas o coração e as afeições, as atenções e a própria vida da criança ficam atados aos colegas. Os pais perdem o coração dos filhos. Tenho certeza, se você é pai e mãe, tá me ouvindo, você já teve essa experiência de olhar para o seu filho e perceber nas falas dos seus filhos essa troca de afeição, onde eles são encantados pelos colegas e aonde você já percebeu, nem que seja por um resquíciozinho, que você perdeu espaço no coração do seu filho para a escola.
quer para os colegas, quer para o professor, quer para a rotina, quer o tempo, mas tenho certeza que todos os pais já tiveram essa experiência de sentir isso. Poxa, eu tô perdendo o coração do meu filho, ele prefere estar lá do que estar comigo. E sinceramente eu faço de novo a pergunta, eu não sei até que ponto isso é justificável, eu não sei até que ponto isso é saudável para uma criança que está em fase de ser ensinada acerca de autoridades e de afeições. Bom, quero citar mais uma frase aqui do final. Ele diz assim: desejamos manter o coração de nossos filhos aonde deve estar, com os pais e a família, até a hora do casamento e da saída de casa. Essa frase, eu citei ela porque ela parece assim, de outro mundo, né? Parece assim que não tem nada a ver, isso não cabe mais. Mas essa é a orientação bíblica. Nós somos responsáveis por guardar o coração dos nossos filhos, ensiná-los até o momento que eles estejam prontos para ter a família deles. Tem um curso do Pablo Marçal que eu tô fazendo, que ele fala sobre as 3 famílias. A família 1, a família 2 e a família 3. Que a família 1 foi os nossos pais, nós somos a família 2 e os nossos filhos é a família 3. Que não existe família 4. Os nossos filhos vão ter a família deles. E aí nós vamos passar a ser a família 1 para eles. E assim sucessivamente. E a gente hoje tá sendo influenciado por uma mentalidade assim. Não, a minha casa, meu filho arruma namorada, traz ela pra dentro de casa, a outra tem filhos, vem todo mundo, morar todo mundo junto, e aquela harmonia, e aquela família grande, isso sim é bênção, isso sim é uma família feliz, a minha nora mora aqui comigo, com meu neto, e aí a gente compra isso como algo bom, mas não é bíblico. Sinto muito, mas não é bíblico. E não adianta a gente tentar colocar isso como algo positivo. Não é, e não vai trazer felicidade. Vai trazer frustração, vai trazer derrota, vai trazer sofrimento, mais cedo ou mais tarde. Porque vai contra a palavra de Deus. Então não tem como dar certo. A Bíblia fala que deixará o homem pai e mãe. Tem que deixar. Isso aí já é outra discussão. Mas o livro, ele trata esse aspecto que os nossos filhos, eles precisam estar em redor da família. Até que eles tenham a sua própria família. Segundo erro, vamos lá, senão não consigo terminar dentro da quantidade de vídeos que eu quero fazer. Segundo erro, escolas regulares podem criar uma atmosfera de rivalidade ímpia em vez de desafio piedoso. A gente sabe que o desafio, ele é importante, né, na formação da criança, ela ser desafiada, ela ter um nível de competição equilibrado, monitorado, isso ajuda com que a criança se supere. Não há dúvidas em relação a isso. Mas o que o livro está dizendo é que quando você põe uma criança dentro de uma escola, né, de ensino regular, sem esse microgerenciamento, sem essa observação individualizada, você faz com que ela seja exposta a esse tipo de rivalidade ímpia. Essa rivalidade que machuca, que maltrata. A gente tá vendo falar muito do bullying, né? Tá super na moda. E para comentar esse tópico, ele cita um poema de uma escritora chamada Augusta Jane Evans. Ela escreveu um livro e ela foi educada em casa pelos próprios pais. E ela escreveu um livro e no final ele cita um trecho do livro que eu vou citar só uma frase para vocês entenderem o que ele quer dizer do livro dessa autora. Ela diz assim: e quando a massa de almas inexperientes é conduzida a um local fechado para que se entretenha à custa de outrem, sem dúvida o que se segue é o mal. O que ela diz nesse poema? É um poema que, quando as meninas iam para a escola, ela retrata, né? As que iam com roupas mais simples, as que tinham características diferentes das demais, elas eram ridicularizadas, elas eram humilhadas, elas eram expostas. Quando havia uma pessoa que não conseguia acompanhar o que os demais faziam, ela era, mais uma vez, ridicularizada, humilhada. Então ela fala que aquele ambiente era um ambiente de muita dor, de destruição para muitas pessoas, mas que era mantido. Por quê? Porque entretinha a todos. As pessoas gostavam de ver
aquela rivalidade aonde uns sofriam, mas outros se desfrutavam com aquele sentimento. Então, quando ela fala aqui, ó, quando a massa de almas inexperientes, ou seja, a massa das crianças, né? O que é uma alma inexperiente? A criança que é levada para a escola, que está em fase de formação, ela não está pronta, está sendo formada e você joga ela lá dentro, para que ela seja formada lá. Então, quando essa massa é jogada dentro de um lugar fechado, que ela chama, né, que é a escola, com os muros fechados, e você tem que aprender ali dentro, naquele lugar, não como a família, que ele vai falar em outros momentos, você não ensina só quando você está sentado com um caderno na mão, você ensina o tempo todo, quando você vai ao mercado, quando você vai visitar alguém, quando você vai no velório, quando você está lá em casa, enfim. Então, ele fala que quando essas massas são conduzidas a um lugar fechado, para que se entretenha à custa de outro, ou seja, elas vão se entreter ali às custas de alguém, às custas dos pais que acham que estão fazendo o melhor para os seus filhos, colocando eles nas escolas, um Estado que supostamente está fazendo isso para ajudar as famílias, para cuidar dos filhos dessa família. Não sei desde quando que o Estado começou a ser tão bonzinho, tão atencioso para querer cuidar tão bem dos nossos filhos e a gente acreditar nisso, né? Aí ela diz assim, sem dúvida, o que se segue é o mal. Então ela fala, não tem como surgir algo bom dessa mistura de você enviar, né, uma alma inexperiente para um lugar fechado, enclausurado, sem esse microgerenciamento, ele não vai gerar coisa boa, vai gerar só coisa ruim. E aí eu quero encerrar, esse é o segundo problema, ele diz assim, objeção, muitas pessoas vão fazer isso, eu vou falar aqui uma coisa, tá? Eu passei pela escola e deu certo. Tipo assim, eu também, eu estudei, né, os meus 12 anos lá e deu certo. Aí ele vai responder. Ao menos você pensa assim. Quando nos comparamos com nós mesmos, não parecemos tão maus, não é verdade? Pelos padrões do mundo, podemos parecer bons e a nossa família pode parecer ótima. Comparados com o século anterior, podemos parecer um pouco pálidos, ou seja, o que ele quer dizer? Nós olharmos para nós mesmos, nós somos levados a achar que está tudo bem. Mas e se alguém olhar? Mas e se uma família que tenha valores mais elevados do que os nossos, padrões mais elevados do que os nossos, e se ela olhar para nós? Será que nós vamos parecer que deu tão certo assim? Provavelmente não. Provavelmente nós veremos que houve muitas falhas na nossa formação, houve muitas falhas, né, na nossa forma, né, de caminhar. E aí ele fala para concluir, mas precisamos ser medidos pelo padrão absoluto da palavra. Por esse padrão tememos que pareçamos mais com Ló em Sodoma. Os inconscientes não têm consciência da sua inconsciência. Ele está dizendo assim, você olha para você e pensa, é igual aquele ditado, né? Eu tô viva, não morri, mas não basta não morrer. Não morrer não é suficiente. E essa visão, ela é muito certa. A gente usa muito esse argumento, né? Eu estudei a vida inteira, nunca morri. Tô aqui, ó, tô firme e forte. Será que tá tão firme, tão forte? E aí, igual ele fala, se você olhar para a geração passada, quantas vezes as pessoas comparam que a nossa geração é fraca, não tem a disposição que tinham os nossos avós. Eu quero encerrar, toda hora eu falo que vou encerrar, né? Mas agora eu vou encerrar. Eu quero dar um exemplo. Esse final de semana a gente estava na fazenda e teve uma hora que eu estava amarrando o cabelo da Darla e amarrando bem amarrado, porque toda hora fica, né, caindo, fica bagunçado, e eu amarrando com a liguinha bem amarrado. E aí tinha uma tia nossa e eu falei pra ela assim, ei tia, você não teve menina, né? Você não sabe o que é ficar amarrando cabelo de menina. Ela falou, não, eu tive uma menina. Eu falei, é verdade. Ela falou, mas eu não tive isso aí não, eu não cuidava do cabelo. Ela falou, por quê? Porque eu trabalhava o dia inteiro, eles ficavam na fazenda. Eu falei, mas quem cuidava? Ela, ninguém. Eles ficavam sozinhos. Foi criado assim, solto. E eu fiquei pensando, né? Olha a diferença, né, de visão. Era a visão de criar, né, era o que tinha e tá tudo bem, eu tinha que trabalhar. E assim, o mérito aqui não é se tá certo, se tá errado, são as visões. É igual o autor tá dizendo assim, eu passei por isso, tô aqui, tô viva, tô forte. Será, né? Será que eu tô tão viva e tão forte como eu acabei de citar? Quando nós olhamos para o padrão da palavra, a gente percebe que a gente não está tão vivo e não está tão forte. Por quê? Porque nós estamos deixando
evaporar, né, todos esses valores, esses conceitos que a própria palavra traz para nós. Nós estamos abrindo mão de todos eles de uma maneira muito rápida, muito simples, né? De uma maneira muito barata. Bom, é isso, vamos encerrar e a gente volta depois com a continuação com o terceiro grande problema das escolas regulares.